Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre distribuições de probabilidades, agora com a parte 2. Na aula passada, nós aprendemos 3 distribuições discretas, a uniforme, a Bernoulli e a binomial. Na aula de hoje, nós vamos aprender a hipergeométrica. E um exemplo que nós já vimos é esse dos lances livres. Temos 3 lances livres e a minha variável aleatória x vai somar o número de acertos dentro destes 3 arremessos. Então, veja, eu tenho um n fixo, que é 3, e a minha variável está contando o número de sucessos. E para termos uma distribuição binomial, 3 suposições devem ser asseguradas. A primeira, os lances devem ser independentes, ou seja, o acerto ou erro em cada um dos lançamentos não pode interferir no outro. O segundo é que podemos ter somente 2 desfechos, ou sucesso ou fracasso. E o terceiro é que a probabilidade de sucesso é a mesma para cada um dos lançamentos. Ela não muda com o passar do tempo. Vamos ver mais um exemplo. Seja x o número de confeitos da cor azul dentro de 25 confeitos selecionados. Então, eu tenho 25 itens selecionados, esse é o meu n, e eu quero contar o número de sucessos aqui, que é o confeito na cor azul. Nesse caso, para que tenhamos uma distribuição binomial, primeiro, as extrações devem ser independentes. Além disso, somente 2 resultados são possíveis. Nesse caso, o sucesso é o confeito na cor azul e o fracasso é o confeito em qualquer outra cor. E, por fim, a mesma probabilidade de sair azul, nesse caso que é o sucesso, para cada uma das extrações. Isso significa que o meu parâmetro P, que é a probabilidade de sucesso, não se altera durante o processo. Ou seja, o fato de eu tirar, por exemplo, um confeito azul, não muda a probabilidade dos outros confeitos serem azuis ou não. Ah, Eduardo, mas se para cada extração a minha probabilidade muda, o que eu faço? Ora, aí estamos diante da distribuição hipergeométrica. Nesse caso, a suposição de independência ela não é válida. Ou seja, assumimos que as extrações elas são feitas sem reposição. Em outras palavras, a probabilidade de sucesso ela muda com o passar do tempo. Isso acontece em geral quando a nossa população, não o N, e sim a população geral, ela já é muito reduzida. Consequentemente, qualquer extração que eu faça, as probabilidades ali dentro vão mudar. Então, por isso que dizemos que a distribuição hipergeométrica é adequada para descrever uma população finita que pode ser separada em 2 classes. Então, essa finitude tem relação com esse tamanho da população. Quando a população é muito grande, podemos dizer que ela é infinita, muito embora ela tenha um tamanho fixo. Veja esse caso, por exemplo. A nossa população é composta por todos estes pesquisadores, físicos e químicos. Nesse caso, ela tem tamanho 9, mas continua tendo 2 resultados possíveis. Nesse caso, ou o indivíduo é químico ou o indivíduo é físico. E quando extraímos um indivíduo, nesse caso um químico, veja que as probabilidades na minha população mudam completamente. Porque se antes um químico selecionado tinha probabilidade de 3 sobre 9, após a extração do primeiro indivíduo, a probabilidade do químico passa a ser 2 sobre 9. Ou seja, reduziu consideravelmente. Então, a distribuição binomial não é que a população seja infinita,
mas sim que a extração de um indivíduo, por exemplo, não altera as probabilidades dos indivíduos restantes. Esse é um exemplo que já vimos em aulas anteriores e vamos ver agora com mais detalhes. Imagine que tenhamos um grupo composto por 3 químicos e 6 físicos, então essa é a minha população, do qual desejamos criar um comitê de 5 pesquisadores. Então eu tenho uma população de tamanho 9, com 2 características. Uma parte são químicos e uma parte são físicos. E eu gostaria de criar um comitê de tamanho 5. Seja x a minha variável aleatória que conta o número de químicos nesse comitê. Eu poderia, por exemplo, formar um comitê com esses indivíduos aqui. Nesse caso, qualquer extração que eu faça, as probabilidades de seleção de um novo físico ou de um novo químico, elas vão se alterar consideravelmente. Por isso que consideramos essa distribuição como hipergeométrica. Então, a definição formal dessa distribuição é: seja a variável aleatória x associada ao número de sucessos, assim como na distribuição binomial, selecionados sem reposição. Esse termo sem reposição diz respeito exatamente a essa probabilidade que não é constante, como no caso da binomial. Então, temos a distribuição hipergeométrica com essa probabilidade. Veja que é um pouco confuso de entender em um primeiro momento, mas para ficar um pouco mais claro essa representação, para cada combinatória aqui, a parte de cima representa a minha população, na parte de baixo representa a minha amostra. Então, a minha população ela tem tamanho N maiúsculo, a minha amostra tem tamanho N minúsculo. Então, primeira linha população, segunda linha amostra. O meu R significa os elementos da minha população com a minha característica de interesse. O X são os elementos da minha amostra que tem a característica que eu estou estudando. E a última combinatória, que é o N menos R, são os indivíduos da minha população. Veja, a população era o N, uma parte é o R, N menos R é a outra parte com a outra característica. Consequentemente, o N menos X são os indivíduos da minha amostra de tamanho N minúsculo que não têm a minha característica de interesse. Então, não precisa de decorar essa representação, é mais para entendermos o que estamos fazendo. A notação é dada dessa forma, então temos 3 parâmetros que devem ser determinados, o N, que é o tamanho da minha população, o R, que é o número de elementos na minha população com a característica minha de interesse, e o Nzinho é o tamanho da minha amostra. E a esperança e variância é dada dessa forma. Então, para ficar um pouco mais claro estes parâmetros, vamos voltar ao exemplo do comitê de pesquisadores. X é o número de químicos no comitê de tamanho 5, e considerando a distribuição dada dessa forma, temos que o N maiúsculo é o número total de elementos na minha população, que nesse caso seriam todos os indivíduos químicos e físicos. O N minúsculo é a minha amostra, que são os indivíduos que eu estou selecionando e depois contando o número de sucessos. O R, como faz parte da primeira linha, tem relação com a população. E ele representa o número de sucessos, ou seja, indivíduos, nesse caso, que são químicos, dentro da população. E o Xzinho está na segunda linha, consequentemente tem relação com questões da amostra, e nesse caso conta o número de sucessos nos ensaios. Então, substituindo os valores na minha distribuição, temos esse resultado. O R são 3, porque temos 3 químicos. O N maiúsculo
menos R é o 9 menos 3, porque o N maiúsculo é o número total de elementos na minha população, que nesse caso são 9 indivíduos. E o Nzinho é o tamanho da minha amostra, que nesse caso é 5. Então, a maior dificuldade na utilização da distribuição hipergeométrica é, a partir do enunciado, determinar quem é o N maiúsculo, quem é o R e quem é o N minúsculo. Vamos ver um exemplo. Por engano, 3 parafusos defeituosos foram misturados com os bons, formando um lote de tamanho 12. Então, veja, a minha população aqui tem tamanho 12. Dentro destes itens, temos 3 parafusos defeituosos e o restante, que são 9, são não defeituosos. Então, são 2 desfechos possíveis, parafuso defeituoso e não defeituoso. Escolhendo ao acaso 4 parafusos sem reposição, então veja, da minha população de tamanho 12, eu extraí uma amostra de tamanho 4. Considerando que a minha variável aleatória x conta o número de parafusos defeituosos, veja, o sucesso aqui é o parafuso ser defeituoso dentre os 4 que eu vou selecionar. A distribuição de probabilidade é dada dessa forma, em que a minha população N maiúsculo tem tamanho 12, a minha amostra tem tamanho 4, o R, que é o número de sucessos na minha população, tem tamanho 3. Consequentemente, o N menos R tem tamanho 9. Então, substituindo os valores, temos essa situação. A partir dessa P de x, eu consigo calcular qualquer probabilidade, porque essa função depende agora somente de x. Por exemplo, qual a probabilidade de encontrar pelo menos 2 defeituosos? Ora, se o meu x conta o número de defeituosos, o que está sendo pedido é a probabilidade de x ser maior ou igual a 2. E isso é igual a 1 menos P de 0 menos P de 1. O cálculo dessas informações a gente aprendeu na unidade passada. E o resultado dá 0,23. Vamos ver mais um exemplo. Imagine que eu tenha um açude e eu queira saber quantos peixes tem dentro desse açude sem precisar de esvaziar ele todo. Utilizando a distribuição hipergeométrica, isso é possível. E para isso, o que precisamos é, dentro da minha população, ter 2 características, que vamos chamar de sucesso e fracasso. Entretanto, inicialmente, não temos nenhuma. O que é feito então é capturar uma quantidade de animais, nesse caso R animais da minha população, e de alguma forma marcar estes peixes. Consequentemente, eu já tenho dentro da minha população o parâmetro R. Em seguida, eu solto todos os peixes e faço uma amostragem sem reposição de N animais. Dentro desses N animais vão vir peixes marcados e os peixes não marcados. Basta então contar o número de animais marcados. Isso porque a esperança de x é dada por R vezes N minúsculo dividido por N maiúsculo. O número de animais marcados que a gente observou é exatamente a esperança. Ou seja, eu tenho a esperança, eu tenho o R, porque foi eu que marquei os R animais, eu sei qual que é esse valor, e eu tenho N. O que falta nessa igualdade? É o N maiúsculo. Ou seja, conseguimos estimar o tamanho da minha população, que é a quantidade de peixes no meu açude, utilizando a distribuição hipergeométrica. Então, em resumo, o que temos é essa situação. O açude tem tamanho N, que eu não sei qual é esse valor. Eu seleciono alguns peixes, por exemplo, 200 peixes, e marco eles de alguma forma. Então, eu já dividi a minha população em 200 e N menos 200,
que eu não sei ainda qual é o valor de n. Soltei todos os peixes. Faço uma amostragem sem reposição de, por exemplo, 56 peixes. Então, o meu n minúsculo é 56. Dentro dessa amostra vão vir peixes marcados, que nesse caso são 9, e, consequentemente, não marcados, que seria o complementar. Considerando que a minha variável aleatória x conta o número de animais marcados, que nesse caso foi observado igual a 9, temos essa relação. O n maiúsculo é igual ao r vezes n minúsculo dividido pela esperança. Substituindo os valores, fica 56, que é o meu n minúsculo, 200 é o r, e a esperança é o que eu observei do x, que é 9, resultando em aproximadamente 1.244. Então, essa é uma abordagem que a gente consegue estimar o tamanho da população sem precisar de contar todo mundo. Então, qual que é a relação entre binomial e hipergeométrica? A distribuição binomial tem essa esperança, que é NP, e a variância NP1-P. Na distribuição hipergeométrica, veja qual que é a esperança e variância. Você consegue notar alguma semelhança? A esperança de x, no caso binomial, é n, que é o tamanho da amostra, vezes p, que é a proporção de sucesso. Na distribuição hipergeométrica, também. O n é igual, o p aqui, que é a proporção de sucesso, é dado por r dividido por n maiúsculo. Então, é basicamente a mesma coisa. Vamos ver a variância. De um lado é NP1-P, e do outro é N, o P, que a gente já sabe que é esse R sobre N maiúsculo, e o 1-P também, é o primeiro parênteses. Ora, Eduardo, mas o que se trata o segundo parênteses, que é o N menos Nzinho, dividido por N menos 1? É o que chamamos de fator de correção para a população finita. Isso porque, como vimos no início da aula, a diferença básica da distribuição binomial para a hipergeométrica é a suposição de uma população finita para o segundo caso. Então, a diferença a gente observa exatamente nessa variância. E se esse n maiúsculo, que é o tamanho da minha população, aumenta muito, esse fator de correção ele converge para 1. E aí a gente volta para a distribuição binomial. Então, terminamos mais essa aula em que aprendemos a distribuição hipergeométrica e a sua relação com a distribuição binomial.